Falando sobre a Grécia Antiga, podemos pensar em conflitos antigos, lendas verdadeiras, guerreiros, filósofos ou arquitetura tão incrível que é abraçada ainda hoje em diferentes formas. Você também pode pensar na clássica Atenas ou Esparta. O mundo grego antigo era um lugar onde civilizações extraordinárias emergiram da Idade das Trevas grega dos séculos 12 a 9 a.C. até o final do que sabemos como Antiguidade. Não pense sobre a Grécia Antiga ou Clássica como um país único. Não havia tal antigo unificado Estado grego, com Atenas ou Esparta como sua capital. Já existiu uma infinidade de cidades, cada uma com sua própria regra e forma de governo, cada uma desenvolvida à sua maneira. Havia pactos de alianças ou comércios entre eles, mas também hostilidades. Olhando para a foto maior, ali havia muita rivalidade, principalmente entre dois deles. A Grécia Clássica era um período de cerca de 2 séculos em grego cultura, dos séculos 5 e 4 a.C. Para ser mais exato, neste século é essencialmente estudado a partir da perspectiva ateniense, porque Atenas nos deixou mais peças narrativas e outras obras escritas do que o outro grego antigo afirma isso. O período clássico viu muitos conflitos que permanecerão na história para sempre. A subjugação de algumas cidades-estado gregas acabou com as maiores ameaças do antigo. A civilização grega, até então, estava no horizonte o poderoso Império Persa, expandindo enormemente nessas décadas, conquistando vastos territórios no leste e oeste, incluindo terras da Báctria até o Mar Árabe, como Lídia, Babilônia, inimiga dos xiitas e do Egito. Os persas foram os mestres da guerra e a invasão da Grécia continental foi uma ameaça por este novo possível invasor, mas também foi motivo para muitas cidades-estados se aliarem contra o comum inimigo. Podemos começar a olhar para o todo mundo grego como aquele que é o começo da revolta júnica de 500 abelhas. Evento que provocou a invasão persa de 492 a.C., os persas foram derrotados em 490 a.C. numa segunda tentativa persa ocorreu de 481 a 479 a.C., que também falhou. As tentativas de conquistar a Grécia duraram mais de 20 anos, embora o invasor persa fosse mais poderoso devido à inovação militar, estratégia e coragem dos gregos. A invasão foi repetida perto da passagem das Termópilas, onde o rei espartano Leônidas liderou seus 300 homens mais a ajuda de outros gregos e resistiram por 3 dias contra milhares de persas. Essa história não se trata apenas de um momento poderoso de história, mas o modo de vida espartano era mostrado nesta lendária batalha. Os espartanos concentraram sua lealdade no serviço estadual e militar desde os 7 anos. Meninos espartanos começavam sua educação e treinamento militar e dizem que eles moravam em quartéis e treinavam consistentemente, mesmo em tempos de paz. A Liga de Delos, então formada sob o governo ateniense, trouxe sucessos atenienses, mas também conflitos com Esparta. O Peloponeso. A guerra aconteceu em 431 a.C. depois de um breve período de paz. A guerra resumiu-se à vantagem de Esparta, que foi derrotada em 404 a.C., tornando-se a maior força do mundo grego. O fim da Guerra do Peloponeso deixou Esparta como mestre da Grécia, mas a perspectiva estreita da elite guerreira espartana não lhes convinha para este papel. Em 395 a.C., os governantes espartanos removeram Lisander do cargo e Esparta perdeu sua supremacia naval para Atenas, Tebas, Argos e Corinto. Os 2 últimos ex-aliados espartanos desafiaram o domínio de Esparta na Guerra de Corinto, que terminou inconclusivamente em 387 a.C. A Guerra de Corinto revelou uma dinâmica significativa que estava ocorrendo na Grécia enquanto Atenas e Esparta lutavam um contra o outro até a exaustão. Tebas estava ascendendo a uma posição de domínio entre as várias cidades-estado gregas. Na mesma época em que Esparta concluiu o Tratado de Antalcidas com a Pérsia, virando as cidades gregas de Ionia e Chipre e revertendo 100 anos de história. Após a vitória de Esparta sobre Tebas, uma guerra ocorreu. Tebas aliou-se ao seu velho inimigo a meio caminho. Em 378 a.C., a reação ao controle espartano sobre Tebas foi destruída por uma revolta popular dentro de Tebas. É importante entender por que Esparta era tão boa na guerra desde o seu início. Esparta foi governada por uma chave terrível, onde 2 reis governavam simultaneamente. Ambos eram hereditários investidos na dinastia Euripontida e Agiada. Uma lenda diz que as linhas hereditárias destas 2 dinastias emergiram da urina de Fênix e Procne, descendentes gêmeos de Heracles. A vida como um espartano era privilegiada,
mas não fácil. Ao nascer, o jovem era examinado por física deformidades e, se não estivesse dentro do padrão, era deixado para morrer de exposição à idade 7. Aqueles que sobreviviam passavam por uma educação formal rigorosa e desobedecer ou demonstrar medo durante a batalha eram motivos para expulsão. Havia vários elencos inferiores de pessoas que caíram cujos ancestrais haviam caído das fileiras da elite. Cada um recebia um nome depreciativo, como inferiores ou tremores. Após 404 a.C., quando Atenas foi derrotada, Esparta fez e quebrou alianças conforme desejavam, criando consequências ao ter boas relações. Alguns espartanos se envolveram em operações militares tolas, gananciosas ou oportunistas, violando obrigações do tratado, e as autoridades fechavam os olhos para seus maus hábitos. A popularidade de Esparta diminuía e os gregos, sejam aliados ou inimigos, tornaram-se insatisfeitos com a hegemonia espartana. Esparta tentou manter sua posição como governante do mundo grego, mas suas vitórias custosas significavam menos guerreiros para resistir aos inimigos. Em 390 a.C., os espartanos ficaram surpresos com a derrota de um regimento isolado, enquanto seus inimigos aprendiam mais sobre suas táticas militares. Após a reação ao controle espartano sobre Tebas ter sido destruída por uma revolta popular, o exército tebano se reorganizou e começou a libertar as cidades do Tebano de sua guarnição espartana. General Pelópidas obteve uma grande vitória sobre uma força espartana muito maior em 375 a.C. A autoridade tebana cresceu espetacularmente, levando Atenas a desconfiar. Atenas começou a consolidar sua posição formando uma segunda liga ateniense em 371 a.C. O exército tebano liderado por Epaminondas infligiu uma derrota sangrenta sobre as forças espartanas na Batalha de Leuctra. Essa vitória encerrou um longo período de hegemonia espartana. A derrota decisiva do exército hoplita espartano pelas forças de Tebas na Batalha de Leuctra em 371 a.C. encerrou uma era na história militar grega e alterou permanentemente o equilíbrio de poder. Por uma das velhas certezas do ouro, a idade do século V foi desafiada e derrubada. No entanto, a imagem da invencibilidade militar espartana permaneceu segura até este momento. O bastião já foi a própria visão e som de uma linha avançada de soldados espartanos, o suficiente para quebrar os nervos dos oponentes antes mesmo do choque de armas. Quando olhamos mais de perto para a história de Esparta como uma sociedade militar, o colapso de Leuctra começa a fazer sentido. No momento em que conheceram os tebanos, Esparta estava há muito tempo em sérios apuros. Era apenas uma questão de tempo antes que alguém encontrasse uma maneira de explorar a profunda fraqueza de Esparta. A história do declínio e da queda de Esparta é uma lição objetiva na relação íntima entre organização social e poder militar. Esparta provou ser uma sociedade confusa, autoiludida e desesperadamente tortuosa, mesmo no auge de seu sucesso, sendo o epítome da República Hoplita grega. Esparta estava no fim, incapaz de reunir hoplitas suficientes para evitar o desastre militar, embora nunca tenha se recuperado totalmente de suas perdas. Esparta continuou como potência regional por 2 séculos, tornando-se até aliados dos romanos. Sob o domínio romano, a cidade era uma atração para a elite romana, mas no final de 396 d.C., foi saqueada pelos visigodos. Queremos agradecer muito por assistir a este vídeo e expressar nossa gratidão aos nossos poucos e muito generosos apoiadores. Você pode apoiar nosso canal deixando seu comentário na descrição. Também, não se esqueça de inscrever-se e clicar naquele botão do sininho para ver mais animação e vídeos de história.